Caí no chão da sala e ninguém veio me socorrer. Nem o Daniel, meu filho, nem a Érica, minha nora, nem meus 2 netos, que estavam a menos de 10 metros de mim, entretidos com aquele celular que parece grudado nas mãos deles. Era uma terça-feira comum. O Jornal da Tarde acabando na televisão, aquele cheiro de café recém-passado enchendo a casa. Eu sempre faço café depois do almoço, costume antigo que nem a idade tirou de mim. A Érica tinha servido o almoço mais cedo, sem me chamar como sempre. Sobrou um pouco de arroz e feijão que esquentei no micro-ondas. Comi sozinha na cozinha, enquanto eles conversavam alto na sala de jantar. Essa casa precisa de uma reforma, ouvi a Érica dizer para o Daniel. Tudo velho, tudo caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços. Como se a casa que eu e o Geraldo construímos tijolo por tijolo, com tanto sacrifício, fosse um trapo velho que merecia ser jogado fora. Como se 40 anos de memórias pudessem ser apagados com uma simples reforma. Terminei de comer em silêncio. Lavei meu prato, guardei os talheres. Eles nem perceberam quando passei pela sala de jantar rumo à cozinha para fazer meu café. Estavam ocupados demais criticando as paredes que, segundo a Érica, têm uma cor horrorosa. Amarelo claro. A cor que o Geraldo escolheu porque dizia que combinava com meu sorriso. Clarinha, sua alegria ilumina mais que qualquer tinta, ele dizia. Mas como eles poderiam saber disso? Nunca perguntaram. Levei minha xícara de café para a sala. Sentei no sofá antigo, aquele de veludo azul que o Daniel vive dizendo que precisa ir para o lixo. Liguei a televisão baixinho para não incomodar. Sempre tentando não incomodar, como se eu fosse a intrusa na minha própria casa. Foi quando senti um aperto no peito, daqueles que começam pequenos e vão crescendo. No começo, achei que fosse só cansaço. Ou talvez tristeza, por ouvir minha casa, meu lar, sendo tratada como um estorvo. Mas o aperto aumentou. Virou uma dor que irradiava pelo braço esquerdo. A respiração ficou difícil. A xícara escorregou da minha mão, derramando café no tapete. Tentei me levantar. Precisava de ajuda. Precisava chamar alguém. Mas minhas pernas fraquejaram. Meu corpo escorregou lentamente do sofá para o chão. Caí como uma boneca de pano, sem força, sem controle. Ali, estendida entre o sofá e a mesinha de centro, com o café formando uma poça escura no tapete, tentei chamar. Daniel, filho. Mas a voz saiu fraca. Um sussurro que nem eu mesma conseguia ouvir direito. A dor no peito aumentava. A visão começou a embaçar. Senti um frio estranho, como se alguém tivesse aberto todas as janelas num dia de inverno. E o pior, ouvia as vozes deles, tão próximas, tão claras. O Daniel e a Érica na cozinha, discutindo sobre trocar os armários. O Mateus, meu neto de 15 anos, rindo alto de algum vídeo no celular. A Luísa, de 12, cantarolando uma música dessas que tocam no rádio, tão perto, e ao mesmo tempo tão longe, como se eu estivesse em outra dimensão, invisível para eles. Tentei bater no chão, fazer barulho, qualquer coisa. Mas meus braços pesavam como chumbo. O relógio na parede marcava 3h15. Contei os minutos passando. 3h20, 3h30. Foi aí que ouvi passos. Alguém vinha pelo corredor. Daniel. Tentei novamente, com o pouco de força que me restava. Vi os pés dele. Tênis esportivos, cadarços desamarrados como sempre. Ele parou. Por um instante, achei que tinha me visto, que ia se abaixar, me ajudar, chamar uma ambulância, mas não. Ele apenas pegou o controle remoto em cima da mesinha, mudou o canal da TV para um jogo de futebol e voltou pelo mesmo corredor, sem me ver, sem me ouvir. Como se eu fosse apenas mais um dos móveis velhos que ele tanto quer jogar fora. As lágrimas vieram, quentes, escorrendo pelo rosto gelado. Não eram lágrimas de dor física, embora essa também estivesse lá, pulsando no meu peito. Eram lágrimas de uma dor muito mais profunda. A dor de perceber que eu tinha virado um fantasma na minha própria casa. Um fantasma que ninguém nota, ninguém escuta, ninguém se importa. O relógio seguiu marcando o tempo. 4 horas, 4h30. O sol da tarde entrava pela janela,
formando desenhos no chão onde eu estava caída. O café derramado secava lentamente no tapete. A dor no peito foi diminuindo, mas deixou um peso, um cansaço que parecia sugar todas as minhas forças. E durante todo esse tempo, ninguém veio. Ninguém me procurou. Ninguém sentiu minha falta. Quando já estava escurecendo, consegui juntar forças para me arrastar até a parede. Apoiei as costas nela e fiquei sentada, respirando com dificuldade, olhando para a sala que um dia foi meu orgulho. A sala onde recebi amigos, onde celebrei aniversários, onde o Geraldo me pediu em casamento há quase 50 anos. E uma pergunta não saía da minha cabeça. Se eu tivesse morrido ali, quanto tempo levaria até que alguém percebesse? Um dia? 2? Talvez só quando o cheiro denunciasse que algo estava errado? Foi naquele momento, sentada no chão da minha própria sala, ignorada pela minha própria família, que entendi o quão invisível eu tinha me tornado. E decidi que isso precisava mudar. A casa da Rua das Acácias, número 47, não era grande coisa para os padrões de hoje. 3 quartos, sala, cozinha, um quintalzinho nos fundos onde o Geraldo plantava suas roseiras. Mas para nós, era um palácio. Compramos com o dinheiro suado de anos trabalhando no hospital, eu como enfermeira, ele como técnico de laboratório. Cada tijolo daquela casa tinha história, tinha sacrifício, tinha amor. Quando o Geraldo morreu, há 8 anos, pensei que não ia aguentar continuar morando ali. Tudo me lembrava ele. O rangido da porta da cozinha que ele sempre prometia consertar. A marca de cigarro na pia do banheiro, de quando ele ainda fumava. O banco de madeira no quintal onde sentávamos nas tardes de domingo para tomar chimarrão. Costume que ele trouxe do sul e eu, paulista, aprendi a amar. Mas continuei. A casa era nosso sonho, nossa conquista. E nela eu ainda sentia o Geraldo perto de mim, mesmo depois que ele partiu. Criei o Daniel praticamente sozinha. O Geraldo viajava muito a trabalho quando o menino era pequeno. Passei noites em claro com ele febril no colo. Economizei para pagar a escola particular quando a pública da nossa região ficou perigosa demais. Trabalhei em 2 hospitais para dar a ele o que eu não tive. Oportunidade de estudar sem precisar trabalhar ao mesmo tempo. Me aposentei há 15 anos. Não era uma aposentadoria gorda. Nunca ganhei muito como enfermeira, apesar de amar o que fazia. Mas dava para viver com dignidade. Pagar as contas, fazer uma comprinha básica no mercado, às vezes até almoçar fora com as amigas do grupo de artesanato da igreja. E assim eu vivia, tranquila na minha rotina. Acordava cedo, fazia meu café, regava as plantas, ia à missa às quartas e domingos, assistia minha novelinha à noite. Uma vida simples, mas minha. Uma casa simples, mas minha. Até que um dia o Daniel apareceu na minha porta. Era um domingo de manhã, eu acabara de voltar da missa. Ele estava com olheiras fundas, a barba por fazer. Atrás dele, a Érica segurava as mãos do Mateus e da Luísa, que na época tinham 12 e 9 anos. Mãe, a gente tá numa situação difícil, perdi o emprego, não temos mais como pagar o aluguel. Nem deixei ele terminar. Como toda mãe, abri não só a porta, mas o coração. Claro que podem ficar aqui, filho. A casa é grande demais só para mim mesmo. Grande demais. Como me arrependo dessas palavras hoje. No começo, foi até bom ter movimento na casa novamente. O barulho das crianças correndo, as risadas, a mesa cheia na hora do jantar. Me senti útil de novo, cozinhando para mais pessoas além de mim mesma, tendo com quem conversar além da TV e das fotografias do Geraldo. Combinamos que seria temporário. Só até eu conseguir um novo emprego, mãe. Questão de meses, Daniel prometeu. Os meses viraram 1 ano. O ano virou 2. E aos poucos, quase sem eu perceber, minha casa deixou de ser minha. Primeiro foi meu quarto, o maior da casa, com janela para o jardim dos fundos. Mãe, faz mais sentido você ir para o quarto menor. São 4 pessoas contra uma, entende? Precisamos de mais espaço. Concordei. Claro que sim. Eram meu filho, minha nora, meus netos. O que são 4 paredes perto da felicidade deles. Então foi minha cozinha. A Érica decidiu que precisava modernizar tudo. Jogou fora minhas panelas antigas de ferro.
muito pesadas para a senhora, e colocou um conjunto novo de alumínio que arranham com qualquer colher. Minha louça de porcelana que ganhei no casamento? Muito velha, Dona Clara. Pode quebrar e machucar alguém. Depois foi minha sala. O sofá de veludo azul onde o Geraldo dormia suas cestas aos domingos deu lugar a um sofá novo, desses de couro sintético que grudam na pele quando está calor. A estante de madeira maciça, onde guardava meus poucos livros e muitas fotografias, virou um rack moderno para a televisão gigante que o Daniel comprou assim que arranjou um novo emprego. Emprego que, aparentemente, não era bom o suficiente para eles se mudarem. E, por fim, foi meu nome, meu próprio nome. Vó, passa o controle. Não mais vó Clara, apenas vó, como se todas as avós do mundo fossem uma pessoa só, sem identidade própria. Mãe, a senhora pode ir para o quarto? Vamos receber uns amigos. Não mais. Mãe, você gostaria de conhecer nossos amigos? Apenas um pedido educado de sumiço. Clara, a senhora usou toda a água quente de novo? A Érica nunca me chamou de Dona Clara, ou de sogra, ou de mãe. Apenas Clara, como se fôssemos colegas de apartamento, não família. E a cada dia, em cada pequeno gesto, eu fui me tornando menos pessoa e mais mobília. Um objeto útil quando precisavam, para cuidar das crianças quando saíam, para fazer um almoço quando estavam com preguiça, para emprestar dinheiro quando o salário não chegava até o fim do mês. Tudo mudou quando eles chegaram. As paredes, que antes tinham fotografias minhas com o Geraldo, agora exibiam fotos deles 4, sorridentes, em parques, praias, lugares onde nunca me convidaram para ir. As refeições, que antes eu fazia no meu horário, agora seguiam o ritmo deles, e frequentemente aconteciam sem me chamar. As conversas, que antes preenchiam a casa quando eu tinha visitas, agora só existiam entre eles, como se eu fosse surda ou incapaz de participar. Minha casa virou deles, e eu virei uma hóspede indesejada, uma presença incômoda. Uma velhinha que ocupava espaço, gastava água, usava luz e ocasionalmente reclamava quando jogavam fora algum objeto de valor sentimental sem me consultar. Mãe, aquele relógio velho do pai era tão feio e nem funcionava direito. O relógio que o Geraldo ganhou quando se aposentou, que ele dava corda todo domingo, religiosamente, mesmo quando já estava doente demais para sair da cama. Vó, joguei fora aquelas revistas velhas do armário, tava tudo amarelado e com cheiro ruim. As revistas de crochê que colecionei por anos, que tinham os modelos das roupinhas que fiz para o Daniel quando bebê, para os netos quando nasceram. Clara, doei aquelas roupas suas que estavam no sótão. A senhora não usa mesmo, né? E precisávamos de espaço para as coisas do Mateus. Os vestidos que usei em momentos especiais, o azul do batizado do Daniel, o verde da formatura dele, o bege do casamento, todos doados sem meu consentimento. Assim, peça por peça, lembrança por lembrança, eles foram desmontando não apenas a casa, mas a mim. Como um quebra-cabeça que vai perdendo as peças até que a imagem não faz mais sentido. E o pior, eu deixei acontecer. Por amor, por medo da solidão, por acreditar que era o certo. Fui me apagando aos poucos, me escondendo nos cantos, me desculpando por existir naquele espaço que um dia foi completamente meu. Até o dia da queda. Até o momento em que, deitada no chão da sala por horas, invisível para aqueles que deveriam me amar, percebi que havia me tornado um fantasma em vida. Um fantasma na casa que eu mesma construí. Ninguém vira invisível de repente. É um processo lento, como uma vela que vai derretendo aos poucos até não sobrar mais nada. Primeiro, apagam sua voz. Depois, sua presença. Por fim, sua existência. Começou com coisas pequenas, que na hora nem pareciam importantes. Uma interrupção aqui, um olhar impaciente ali. A Érica cortando minha fala no meio de um assunto. Dona Clara, depois a senhora conta essa história, tá? O Mateus precisa estudar. O Daniel suspirando quando eu começava a falar do passado. Mãe, essa história do hospital a senhora já contou 1000 vezes. A Luísa revirando os olhos quando eu tentava ensinar algo que aprendi com minha avó.
Pequenas pedras que, juntas, vão formando uma montanha. Meu quarto virou o quartinho da bagunça. Depois que me mudei para o menor, no fundo da casa, aquele que nem janela tem, só um basculante que dá para o corredor, eles começaram a usá-lo como depósito. As coisas que não cabiam nos armários deles, as tralhas que não queriam jogar fora, mas também não queriam ver. Tudo ia parar lá. Aos poucos, meu espaço foi diminuindo. A cama encostada na parede, a cômoda apertada contra a porta, as caixas empilhadas nos cantos. Só por enquanto, mãe. Até organizarmos melhor as coisas. O por enquanto nunca acabava. E reclamar? Nem pensar. A última vez que mencionei o assunto, a Érica soltou aquela frase que até hoje me dói no peito. A senhora devia ser mais grata, dona Clara. Quantas sogras têm o privilégio de morar com os filhos na velhice? Privilégio. Como se não fosse minha casa. Como se eu estivesse recebendo um favor, não prestando um. Depois veio o sumiço das refeições em família. No começo, todos comíamos juntos. Era barulhento, sim, mas era família. Aos poucos, os horários foram mudando. O Daniel começou a trabalhar até mais tarde. A Érica passou a fazer aulas de pilates na hora do jantar. As crianças tinham atividades, lição, sempre alguma desculpa. Fui ficando sozinha à mesa, comendo os restos do almoço enquanto ouvia a vida acontecer em outros cômodos da casa. Até que um dia, simplesmente pararam de me chamar. Ah, achei que a senhora já tinha almoçado, dona Clara. Pensei que não estivesse com fome, mãe. Vó, você estava dormindo, não quis te acordar. Mentiras educadas para um esquecimento deliberado, como se alimentar um corpo velho fosse desperdício de comida boa. E as frases. Ah, as frases que foram se tornando cada vez mais comuns. A senhora pode ir para o quarto agora? Vamos assistir um filme. Como se a sala não fosse grande o suficiente para todos. Como se minha presença atrapalhasse a diversão deles. Já terminou aí, vó? Preciso usar o banheiro. Como se meu banho de 5 minutos fosse um luxo excessivo. Como se meu tempo valesse menos que o deles. Dona Clara, a senhora podia ficar lá no cantinho enquanto recebemos as visitas? O cantinho. Sempre o cantinho. Como um móvel que se empurra para o lado quando atrapalha a passagem. Fui me acostumando a viver nas frestas da casa. Nos momentos em que eles não estavam. Nos espaços que eles não ocupavam. Aprendi a cozinhar sem fazer barulho, a andar sem que o assoalho rangesse, a existir sem incomodar. Tornei-me especialista em ser invisível antes mesmo de perceber que estava desaparecendo. O pior eram as minhas coisas. Objetos que carregavam histórias, memórias, pedaços da minha vida. Foram sumindo um a um, sem aviso, sem consulta. A poltrona de balanço que ficava no canto da sala, onde eu lia meus livrinhos de romance. Ocupava muito espaço, mãe, e ninguém usa mesmo. A coleção de xícaras de porcelana que minha mãe me deixou. Estava juntando poeira, dona Clara. E algumas já estavam trincadas. O álbum de fotografias do meu casamento com o Geraldo. Guardei em alguma caixa no sótão, depois procuro, mãe. Nunca procuravam. Nunca encontravam. Era como se estivessem apagando não apenas os objetos, mas as provas de que um dia eu tive uma vida além de ser avó, sogra, mãe. De que um dia fui jovem, bonita, amada. Quando a invisibilidade se instala por completo, a gente começa a duvidar da própria existência. Será que estou mesmo aqui? Será que importo? Se ninguém me vê, se ninguém me ouve, será que ainda sou real? Passei a falar comigo mesma no espelho do banheiro, só para confirmar que ainda tinha voz. A me beliscar de leve, para sentir que ainda tinha corpo. A olhar fotos antigas escondidas na gaveta da cômoda, para lembrar que já fui alguém. Os netos foram os últimos a parar de me enxergar. No começo, quando eram menores, ainda vinham correndo me mostrar um desenho, pedir um doce, contar uma história da escola. O Mateus gostava que eu ajudasse com a lição de matemática. Fui boa com números a vida toda. A Luísa adorava quando eu trançava seu cabelo do jeito antigo, como minha mãe fazia comigo. Mas cresceram, e com o crescimento veio o afastamento. Talvez incentivados pelos pais, talvez apenas seguindo o exemplo que viam em casa. Pararam de entrar no meu quarto, de pedir minha ajuda.
de me contar suas pequenas vitórias e derrotas diárias. Até que um dia, a Luísa passou por mim no corredor e disse oi, como quem cumprimenta uma vizinha distante. Não a avó que ajudou a criar. O Mateus começou a responder minhas perguntas com monossílabos, os olhos fixos no celular, como se eu fosse uma interrupção irritante, não uma pessoa interessada em sua vida. E o Daniel, meu filho, meu único filho, por quem eu daria a vida sem pensar duas vezes. Ele se tornou um estranho educado. Alguém que perguntava, tudo bem? Sem realmente querer ouvir a resposta. Que dizia, precisa de alguma coisa? Sabendo que eu jamais pediria para não incomodar. Ele estava lá, mas não estava. Vivia sob o mesmo teto, mas não comigo. Era como se entre nós houvesse uma parede de vidro. Podíamos nos ver, mas não nos tocar, não nos conectar de verdade. Quanto a Érica, nunca fomos próximas, é verdade. Mas houve um tempo em que pelo menos fingíamos por educação, por consideração ao Daniel. Esse tempo acabou. Ela passou a me tratar como uma hóspede inconveniente, alguém que se tolera por obrigação, não por escolha. Os comentários sutis sobre minha aparência. A senhora precisa se cuidar mais, dona Clara. Esse cabelo tá muito sem corte. O controle disfarçado sobre minha rotina. A senhora vai sair de novo? Não foi à igreja ontem? As críticas veladas sobre meus gastos. Mais um vestido, dona Clara? A senhora tem tantos. Era como se eu não tivesse mais direito a escolhas. Como se, ao envelhecer, tivesse perdido também a autonomia, a capacidade de decidir sobre minha própria vida. E aos poucos, fui acreditando nisso. Fui me convencendo de que realmente era um peso, um estorvo, um problema a ser administrado. Comecei a me desculpar por existir, por ocupar espaço, por precisar de coisas básicas como comida, água, um pouco de dignidade. A invisibilidade vem devagarinho, como uma névoa que vai cobrindo tudo até não se enxergar mais o caminho. E antes que você perceba, já está perdida dentro da própria casa, da própria vida, até o dia da queda. Aquele momento em que, estirada no chão da sala, implorando silenciosamente por ajuda, entendi que havia me tornado tão invisível que poderia morrer ali mesmo e talvez só notassem quando o corpo começasse a incomodar. Foi o dia em que decidi que, se ninguém mais me enxergava, eu precisava voltar a me ver, a me valorizar, a me lembrar de quem fui, de quem ainda era, apesar de tudo. Foi o dia em que decidi que não seria mais um fantasma na casa que construí com tanto amor. Aquela terça-feira começou como qualquer outra. Acordei cedo, antes de todo mundo, como sempre fiz minha vida inteira. Hábito de enfermeira que não se perde com a aposentadoria. Preparei café, varri a cozinha, alimentei o passarinho, um canário amarelo que comprei para ter companhia depois que o Geraldo partiu. O único ser naquela casa que ainda notava minha presença. O Daniel saiu apressado para o trabalho, sem tomar café. A Érica levou as crianças para a escola e depois foi para a academia. A casa ficou silenciosa, do jeito que eu gostava. Nesses momentos de solidão, eu conseguia fingir que tudo ainda era como antes, que aquele espaço ainda me pertencia. Passei a manhã arrumando meu quartinho, dobrando as poucas roupas que me restavam, organizando os poucos objetos pessoais que ainda não tinham sido guardados ou jogados fora. Entre eles, uma fotografia do Geraldo que eu escondia embaixo do colchão. Não porque quisesse escondê-la, mas porque tinha medo que também sumisse, como tantas outras coisas. Olhei para aquele rosto sorridente, os cabelos já grisalhos, os olhos fundos, mas ainda brilhantes, e pensei: o que você diria se visse no que nossa casa se transformou, meu velho? Ele provavelmente daria um daqueles suspiros compridos, ajustaria os óculos no nariz e diria algo sábio, algo que me faria ver as coisas de outro ângulo, como sempre fazia. Geraldo tinha esse dom de trazer luz mesmo para os dias mais escuros. Por volta do meio-dia, a Érica voltou com as crianças. Já vinham almoçadas. Passamos no shopping, era mais prático. E nem notaram quando entrei na cozinha. O Mateus correu para o quarto, provavelmente para jogar videogame. A Luísa se trancou no banheiro por quase 1 hora, fazendo seja lá o que meninas de 12 anos fazem por tanto tempo num banheiro. A Érica ficou ao telefone, falando alto sobre uma viagem que estava planejando com as amigas.
Esquentei um resto de arroz com feijão da janta do dia anterior. Comi em pé, apoiada na pia, olhando pela janela o quintal onde as roseiras do Geraldo já não existiam mais. No lugar delas, a Érica tinha colocado um daqueles conjuntos de mesa e cadeiras de plástico, mais práticos para quando recebemos visitas. Depois do almoço, fui para a sala. A novela das duas ia começar, e era um dos poucos prazeres que ainda me restavam. Sentei no canto do sofá, nunca no meio, nunca confortavelmente esparramada, sempre no canto, sempre ocupando o mínimo de espaço possível. A Érica entrou na sala pouco depois, ainda ao telefone. Sem nem olhar para mim, pegou o controle da TV e mudou de canal. Algo sobre um reality show que ela e a Luísa adoravam. Não disse nada. Apenas me levantei e fui para o meu quarto, onde não tinha televisão. Mas o quarto estava abafado naquela tarde quente de janeiro. O ventilador velho mal dava conta, e o basculante pequeno não deixava o ar circular direito. Senti o peito apertar um pouco. Sempre tive pressão alta, e o calor não ajudava. Decidi voltar para a sala quando ouvi a Érica sair novamente. Ela tinha ido buscar o bolo que encomendou para o aniversário de uma amiga. Não me convidou, claro. Provavelmente nem passou pela cabeça dela que eu pudesse querer ir, que pudesse querer ver gente, conversar, existir fora daquelas paredes. A sala estava vazia. O Mateus jogando no quarto, a Luísa no computador. A televisão ainda ligada naquele programa barulhento. Sentei novamente no sofá, no meu cantinho de sempre, e fiquei olhando para a tela sem realmente prestar atenção. Foi quando senti sede, muita sede. Tinha deixado minha garrafa térmica, aquela azul, antiga, que o Geraldo usava para levar café para o laboratório, na mesinha do canto. Tentei me levantar para pegar, mas uma tontura me fez sentar de novo. Respirei fundo. Devia ser a pressão, ou o calor, ou a falta de um almoço decente. Tentei mais uma vez, agora apoiando as mãos no braço do sofá. Consegui ficar de pé, mas senti como se o chão ondulasse sob meus pés. Dei 2 passos em direção à mesinha. A garrafa térmica azul parecia distante, embora estivesse a menos de 2 metros. Foi quando o aperto no peito começou. Não era como da outra vez, aquela dorzinha chata que aparecia de vez em quando. Era diferente, mais intenso. Como se alguém estivesse apertando meu coração com a mão. Tentei chamar o Mateus. Abri a boca, mas minha voz saiu fraca, engasgada. Mateus. Ninguém respondeu. A televisão estava alta demais. Ou talvez ele estivesse com fones de ouvido, como sempre. Dei mais um passo, agora em direção ao corredor, pensando em chegar até o quarto dele. Foi quando minhas pernas cederam. Não de uma vez, não como nos filmes. Foi lentamente, como uma árvore que vai pendendo até tocar o chão. Tentei me segurar no rack da televisão, mas só consegui derrubar um porta-retrato. Uma foto da Érica com os filhos, sem o Daniel, sem mim. O vidro quebrou com um barulho seco. Meu corpo escorregou até o chão. Primeiro os joelhos, depois o quadril, por fim as costas. Fiquei ali, entre a estante e o sofá, com a respiração difícil e a visão embaçando. O ventilador de teto girava sobre minha cabeça, fazendo aquele barulho ritmado que antes me irritava e agora parecia um estranho consolo. Um dos meus chinelos tinha saído do pé. Podia ver meu dedão aparecendo pela meia furada. Sempre remendei minhas meias, hábito de quem conheceu tempos difíceis. A televisão continuava ligada, agora mostrando uma propaganda de margarina, com uma família feliz tomando café da manhã. Todos sorrindo, todos se olhando. Que mentira bonita. Não sei quanto tempo fiquei ali. O relógio na parede marcava as horas, mas minha visão estava turva demais para distinguir os ponteiros. Só sei que vi o sol mudar de posição pela janela, as sombras se alongando no piso de taco que o Geraldo encerrava todo domingo. Ouvi a porta do quarto do Mateus abrir. Passos no corredor. Meu coração, mesmo doendo, acelerou com a esperança. Tentei chamar de novo, mas só consegui emitir um gemido baixo. Vi os pés dele parando na entrada da sala. Tênis caros, daqueles de marca, que o Daniel comprou no aniversário dele mesmo reclamando do aperto nas contas. Mateus, consegui sussurrar.
Por um momento, achei que tinha ouvido, que ia se abaixar, ver o que estava acontecendo, chamar ajuda. Por um momento, fui visível novamente. Mas então ele simplesmente foi até a cozinha, abriu a geladeira, ouviu o barulho característico da porta e voltou pelo mesmo caminho. Passou direto por mim, a poucos metros de onde eu estava caída. Não olhou, não viu. Ou pior, viu e decidiu não ver. A dor que senti naquele momento não foi física. Foi uma dor que não tem nome, não tem lugar no corpo. É a dor de perceber que você poderia deixar de existir, e isso não faria diferença alguma para as pessoas que deveriam te amar mais no mundo. Em algum momento, ouvi a porta da frente abrir, a Érica voltando com o bolo, as vozes dela e da Luísa na cozinha, conversando sobre a festa, sobre quem estaria lá, sobre qual roupa usar. Cadê a vovó? Ouvi a Luísa perguntar. Um breve lampejo de esperança acendeu em mim. Deve estar no quarto. Você sabe como ela gosta de dormir à tarde, respondeu a Érica, sem nem se dar ao trabalho de verificar. E continuaram sua conversa, seu dia, suas vidas. Como se eu não estivesse ali, caída no chão da sala, entre a vida e a morte. O dia foi escurecendo. As sombras ficaram mais densas. Em algum momento, o Daniel chegou do trabalho. Ouvi sua voz na cozinha, cumprimentando a esposa, perguntando sobre o dia. Depois o barulho de talheres. Estavam jantando. Sua mãe já comeu? Ouvi o Daniel perguntar. Não sei. Não havia a tarde toda, respondeu a Érica sem qualquer preocupação na voz. Deve estar dormindo. Você sabe como ela fica quando o tempo esquenta. E pronto. Nem uma ida ao meu quarto para verificar, nem um chamado. Nada. O relógio na parede marcava 8 da noite quando vi o Daniel entrar na sala. Acendeu a luz, foi até a estante, pegou algo, talvez a carteira, talvez o celular. Foi quando notou o porta-retrato quebrado no chão. Quem quebrou isso? Gritou para a cozinha. O quê? Respondeu a Érica. O porta-retrato da estante. Tá quebrado no chão. Ele se abaixou para pegar os cacos de vidro. Foi quando me viu. Nossos olhos se encontraram. Vi o choque no rosto dele, a compreensão lenta do que estava vendo. Mãe! Meu Deus, mãe! Tarde demais, pensei. Tantas horas tarde demais. Não lembro direito o que aconteceu depois. Sei que houve confusão, gritos, a Érica correndo para a sala, o Mateus olhando assustado da porta, a Luísa chorando. Sei que me carregaram para o sofá. Que alguém mencionou chamar uma ambulância. Mas o Daniel disse que seria mais rápido me levar no carro dele. Sei que a dor no peito tinha diminuído, mas outra dor, muito mais profunda, havia tomado seu lugar. A dor de quem finalmente enxerga a verdade, por mais feia que seja. A dor de quem percebe que se tornou um fantasma muito antes de morrer. A dor virou vergonha quando percebi que tinha urinado nas roupas durante aquelas horas no chão. Virou medo quando pensei no que poderia ter acontecido se o Daniel não tivesse notado o porta-retrato quebrado. E finalmente virou raiva. Uma raiva silenciosa, contida, que queimava por dentro como brasa sob as cinzas. Raiva não do meu filho, não dos meus netos, nem mesmo da Érica, que nunca fez questão de esconder seu desconforto com minha presença. Raiva de mim mesma, por ter permitido que me tornasse invisível, por ter me anulado tanto que nem minha queda foi digna de atenção. Por ter entregue não apenas minha casa, mas minha dignidade, minha existência. E ali, enquanto me levavam para o hospital, enquanto fingiam preocupação depois de horas de indiferença, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Isso vai mudar. Eu vou mudar isso. Porque eu podia ser velha. Podia ser mãe, avó, sogra. Podia ser tudo isso e mais. Mas nunca mais seria invisível. O Hospital São Francisco ficava a menos de 10 minutos da minha casa. Eu conhecia bem aqueles corredores. Trabalhei lá por mais de 30 anos. Algumas enfermeiras mais antigas até me reconheceram quando entrei na emergência, carregada pelo Daniel. Dona Clara, meu Deus, o que aconteceu? Marisa, que começou como estagiária sob minha supervisão, agora era supervisora do plantão noturno. O tempo passa para todos. Não consegui responder. A vergonha era maior que a dor.
Como explicar que fiquei horas caída no chão da minha própria casa sem que ninguém notasse? Como contar que minha própria família passava por mim como se eu fosse um móvel, um objeto sem vida, sem importância? O Daniel respondeu por mim. Ela caiu na sala. Acho que passou mal. Há quanto tempo? Perguntou Marisa, já medindo minha pressão. O Daniel hesitou. A Érica olhou para o chão. Nenhum dos dois sabia responder. Nenhum dos dois tinha a menor ideia de quanto tempo estive largada naquele chão frio. Não sei, talvez algumas horas, arriscou o Daniel, a voz vacilante. Vi o olhar de Marisa, um misto de incredulidade e indignação profissional. Como enfermeira, ela sabia o que aquelas, algumas horas, poderiam significar em casos de AVC ou infarto. Por que não chamaram uma ambulância imediatamente? Ela perguntou, agora checando minhas pupilas com uma lanterna pequena. Não sabíamos que ela tinha caído, confessou o Daniel, a voz diminuindo a cada palavra. Só percebi quando fui na sala e vi ela no chão. O silêncio que seguiu foi pesado. Marisa não disse nada, mas seus olhos falaram volumes. Ela chamou 2 técnicos de enfermagem, me colocaram numa maca e me levaram para dentro. O Daniel e a Érica ficaram na recepção, preenchendo papéis, evitando os olhares dos outros pacientes que tinham ouvido tudo. Exames, perguntas, mais exames. Eletrocardiograma, radiografia, tomografia, mãos eficientes me tocando com cuidado profissional, mas também com uma gentileza que eu não sentia há muito tempo. Vozes preocupadas que realmente queriam saber como eu estava, não apenas cumprindo um protocolo social. Pressão muito alta, doutora. Possível princípio de AVC. Precisamos monitorar. Desidratação severa. Vamos iniciar hidratação intravenosa. Fragmentos de conversas técnicas ao meu redor. A médica plantonista, jovem demais para ter trabalhado comigo, revisando meus exames, franzindo a testa. Dona Clara, a senhora vai precisar ficar internada, pelo menos por esta noite, para observação. Concordei com um aceno de cabeça. Não tinha forças para falar, não tinha vontade. Era como se todas as palavras engolidas nos últimos anos tivessem formado um nó na minha garganta, impedindo que novas saíssem. Me levaram para um quarto no 3º andar. Semi-privativo, 2 camas, mas a outra estava vazia. Lençóis limpos, cheiro de desinfetante, o bip constante dos monitores. Ambiente familiar para quem passou a vida cuidando de outros nesse mesmo cenário. O Daniel e a Érica apareceram na porta, hesitantes, constrangidos, como atores que esqueceram suas falas no meio da peça. Mãe, nós... Vamos para casa agora. Já passa das 10. As crianças precisam dormir. Amanhã tem aula. Assenti novamente. O que mais poderia fazer? Volto amanhã cedo. Prometo. Mais um aceno. Mais um silêncio. Eles saíram parecendo aliviados por escapar da presença acusadora da minha mudez. A porta se fechou e fiquei sozinha com o bip dos aparelhos e o murmúrio distante do hospital noturno. Foi a noite mais longa da minha vida. Não pela dor física. Os remédios já estavam fazendo efeito. Não pelo desconforto da cama de hospital. Depois de horas no chão duro, aquele colchão parecia o céu. Foi longa pelos pensamentos que não paravam, pelas memórias que voltavam como ondas, pelos sentimentos que finalmente permitia aflorarem. Raiva, tristeza, vergonha, medo, mais raiva. Uma dança interminável de emoções que eu havia reprimido por tanto tempo. Uma tempestade interna que agora se recusava a ser silenciada. Chorei naquela noite. Silenciosamente, como tinha aprendido a fazer para não incomodar. Chorei pelo tempo perdido, pela dignidade roubada, pela vida que tinha aceitado como se não merecesse mais. Em algum momento, a Marisa entrou para checar meus sinais vitais. Viu as lágrimas, sentou na beirada da cama e segurou minha mão. Não disse nada. Apenas segurou minha mão enrugada entre as suas mais jovens, mais firmes. Um gesto simples que me fez sentir humana novamente. Visível. Sabe, Dona Clara, ainda tenho aquele pin que a senhora me deu quando me formei. Guardo como um talismã.
Um pequeno broche em forma de lâmpada, símbolo de Florence Nightingale, a pioneira da enfermagem moderna. Eu dava um para cada aluna que orientava e se destacava. Não imaginei que alguém ainda lembrasse desse gesto. Você foi a melhor professora que tive. Rígida, sim, mas justa. Aprendi mais com a senhora em 6 meses do que com anos de faculdade. As palavras dela eram como gotas de chuva num deserto. Eu havia sido importante. Tinha feito diferença. Alguém se lembrava de mim não como um estorvo, não como uma obrigação familiar, mas como uma pessoa que contribuiu, que ensinou, que importou. Descanse agora. Amanhã conversamos mais. Depois que ela saiu, o choro secou. No lugar das lágrimas, veio uma clareza que não sentia há anos, a certeza de que precisava mudar, de que merecia mais do que migalhas de atenção, mais do que cantinhos escuros em minha própria casa, mais do que ser tolerada por aqueles que deveriam me amar. Pela primeira vez em muito tempo, senti raiva verdadeira. Não aquela raiva reprimida, sufocada, que machuca apenas a quem a sente, mas uma raiva justa, clara, direcionada. A raiva de quem finalmente percebe que foi vítima de uma injustiça e decide não aceitar mais. Na manhã seguinte, como prometido, o Daniel apareceu. Sozinho, sem a Érica, sem as crianças. Trazia uma sacola com algumas roupas limpas e minha escova de dentes. Como a senhora está se sentindo, mãe? A primeira pergunta real sobre meu bem-estar em... Quanto tempo? Nem conseguia lembrar. Melhor, respondi, a voz ainda fraca, mas firme. A médica disse que foi pressão alta, que a senhora poderia ter tido um AVC. Assenti. Sabia disso melhor que ele. Enfermeira, lembra? Por que a senhora não chamou quando começou a passar mal? A pergunta que ele não tinha direito de fazer. A pergunta que mostrava que ele ainda não entendia nada. Eu chamei, filho, várias vezes. Ninguém ouviu. Ele baixou os olhos, mexeu nas mãos, inquieto. Sinal de culpa ou apenas desconforto? Eu... Sinto muito, mãe. Não percebi. Como se eu fosse um detalhe pequeno demais para ser notado. Um risco na parede, uma mancha no tapete. Algo tão insignificante que escapa ao olhar distraído. Não respondi. O silêncio pesou entre nós. Pela primeira vez, deixei que pesasse, sem tentar preenchê-lo com desculpas, com compreensão, com aquele amor incondicional que me ensinar. Voltei para casa 2 dias depois. O médico, um rapaz jovem que poderia ser meu neto, prescreveu remédios mais fortes para a pressão e recomendou evitar estresse. Quase ri na cara dele, como se o estresse fosse uma escolha, algo que eu pudesse simplesmente desligar como uma televisão. O Daniel veio me buscar. No caminho, falou sobre reorganizar a casa para facilitar minha locomoção. Sobre talvez contratar alguém para ajudar com a senhora, como se eu fosse um problema logístico a ser resolvido, não sua mãe. Quando chegamos, a Érica tinha preparado um almoço especial. Arroz, feijão, uma carne assada que parecia seca demais. Os netos estavam lá, comportados, quietos, como crianças em visita a um parente doente. O que, de certa forma, era exatamente o que estava acontecendo. Que bom que a senhora está de volta, Dona Clara, disse a Érica, com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Preparamos seu quarto. Está mais organizado agora. Organizado significava que tinham tirado algumas das caixas que ocupavam metade do espaço. Não todas, apenas o suficiente para eu poder andar sem tropeçar. Um gesto mínimo apresentado como grande sacrifício. Agradeci educadamente. Comi em silêncio o almoço que não tinha gosto. Respondi com monossílabos as perguntas forçadas sobre como me sentia. E assim que pude, voltei para meu quartinho nos fundos. Sentada na beirada da cama estreita, olhando para aquelas paredes que não escolhi, para aquele espaço que não era meu mesmo estando na minha casa, tomei uma decisão. Precisava lembrar quem eu era, quem eu realmente era, antes de virar a avó, a mãe do Daniel, a Dona Clara. Esperei o silêncio da tarde. O Daniel voltou ao trabalho. Preciso compensar os dias que faltei, mãe. A Érica saiu com as crianças para algum compromisso que não se deu ao trabalho de explicar.
A casa ficou vazia, como nos velhos tempos. Lentamente, com passos ainda inseguros, saí do quartinho. Passei pela cozinha, onde meu canário cantava na gaiola pendurada perto da janela. Pelo menos você ainda tem voz, pensei, dando-lhe um pouco mais de alpiste. Cheguei ao antigo quarto de empregada, que agora servia como uma espécie de depósito. Ali, em meio a caixas empoeiradas, malas velhas e objetos quebrados à espera de um concerto que nunca viria, estavam as poucas coisas que sobraram da minha vida anterior. As coisas que consegui salvar antes que fossem jogadas fora sem meu consentimento. Uma caixa de sapatos vermelha, desbotada pelo tempo. Dentro dela, meu tesouro, fotografias antigas. O Geraldo e eu no dia do nosso casamento, eu com um vestido simples que costurei com a ajuda da minha mãe, ele com um terno emprestado do cunhado, os dois sorrindo como se tivéssemos o mundo nas mãos. O Daniel bebê, gorducho, com aquelas bochechas que eu adorava beijar. Nossa casa quando era apenas um sonho em construção, parede sem reboco, telhado incompleto, mas já era nosso castelo. Sentei no chão empoeirado, as costas apoiadas numa caixa, e viajei no tempo através daquelas imagens amareladas. Cada foto era uma janela para um passado em que eu existia plenamente, em que ocupava espaço sem pedir desculpas, em que minha voz era ouvida, minha presença notada, minha vida valorizada. Encontrei uma foto particularmente especial, eu e o Geraldo em frente à casa recém-terminada. Ele com o braço em volta da minha cintura, eu segurando um ramo de rosas, as primeiras que ele plantou no quintal. Nossos rostos brilhavam de orgulho, de amor, de conquista. Virei a foto, na parte de trás com a caligrafia inclinada do Geraldo. Nosso lar, construído com suor e amor. 15/04/1978. Nosso lar. Não um imóvel, não um abrigo, mas um lar. Construído com suor. As horas extras no hospital, os fins de semana carregando tijolos, o dinheiro economizado centavo por centavo. E com amor, os sonhos compartilhados, os planos para o futuro, a certeza de que ali nosso filho cresceria seguro, feliz. De repente, como se um véu tivesse sido removido dos meus olhos, vi com clareza o que tinha acontecido ao longo dos anos, como permiti que minha casa, meu lar, fosse invadida não apenas por pessoas, mas por uma lógica que me excluía. Como aceitei ser empurrada para as margens da minha própria vida. Guardei as fotos de volta na caixa, mas mantive a do Geraldo comigo. Continuei minha peregrinação pela casa, agora com outros olhos. Não mais como a velha que se esgueira pelos cantos, mas como a dona que redescobre seu território. Na sala, olhei para as paredes agora pintadas de um cinza que a Érica considerava contemporâneo. Sob aquela tinta fria estava o amarelo claro que o Geraldo escolheu. Passou a mão pela parede como se pudesse sentir a cor original através das camadas de tinta nova. Na cozinha, abri armários que já não continham mais minhas panelas, meus utensílios. Tudo substituído por coisas modernas e práticas, escolhidas sem me consultar. No banheiro, o espelho que o Geraldo instalou com tanto cuidado, para você se ver sempre bonita, Clarinha, tinha sido trocado por um modelo maior, mais estiloso, com moldura que combinava com os novos metais. Cada canto da casa contava na história da minha gradual substituição, do meu apagamento, como se estivessem não apenas ocupando o espaço físico, mas apagando os vestígios da minha existência, da minha história. Voltei para o antigo quarto de empregada, agora decidida a encontrar algo específico. Remexendo em mais caixas, em pastas antigas, finalmente achei. A pasta azul com os documentos da casa. Sentei na cama improvisada que haviam colocado naquele cômodo apertado e abri a pasta com dedos trêmulos. Ali estavam a escritura original, amarelada pelo tempo, o recibo da última prestação, paga com tanto sacrifício, o carnê do IPTU, que o Geraldo guardava religiosamente, com todos os pagamentos em dia. E mais importante, tudo no nosso nome. Geraldo Almeida e Clara Almeida. Mesmo após a morte dele, a casa continuava legalmente metade minha, metade espólio do Geraldo, que sem testamento passava para mim e para o Daniel em partes iguais. Ou seja,
3 quartos da casa eram legalmente meus. Apenas um quarto pertencia ao meu filho. E ainda assim, eu vivia num cubículo nos fundos, enquanto eles ocupavam todo o resto como se fossem os únicos donos. A sensação que me invadiu não foi exatamente raiva. Foi algo mais profundo, mais complexo. Uma mistura de clareza e determinação. A certeza de que havia permitido algo profundamente injusto acontecer. Não apenas com meu espaço físico, mas com minha dignidade. Olhei para a foto do Geraldo novamente. Aquele sorriso confiante, aqueles olhos que sempre viram mais em mim do que eu mesma conseguia ver. O que ele diria se me visse agora, encolhida num canto da casa que construímos juntos, tratada como hóspede indesejada pelos próprios familiares? Reage, Clarinha, ele diria. Essa não é a mulher com quem casei. A minha Clara nunca baixou a cabeça para ninguém. E ele estaria certo. Eu não era assim. Não nasci assim. Não vivi assim durante a maior parte da minha vida. Foi aos poucos, como água que desgasta a pedra, que fui me deixando diminuir, apagar, silenciar. Guardei os documentos de volta na pasta, mas não a devolvi ao depósito. Levei-a comigo para o quartinho dos fundos, junto com a fotografia. Coloquei os dois sob o colchão, não mais para escondê-los, mas para mantê-los próximos, como lembretes, como armas. Naquela noite, quando todos já dormiam, peguei um caderno velho e uma caneta. Comecei a escrever. Não um diário, não exatamente, mas como um inventário. Uma lista de tudo que era meu naquela casa, de tudo que tinha sido tomado sem permissão, de tudo que precisava recuperar. Quarto principal, meu por direito. Cozinha, escolhida por mim e pelo Geraldo. Sala, onde recebi amigos por décadas. Quintal, onde as rosas do Geraldo floresciam. A lista cresceu, página após página. Não era apenas sobre espaços físicos ou objetos. Era sobre memórias, sobre história, sobre pertencimento. Na última página, escrevi em letras grandes, sublinhadas: não sou fantasma, mas também não sou vista. Fitei aquelas palavras por um longo tempo. Palavras que resumiam os últimos anos da minha vida. A invisibilidade gradual, o apagamento silencioso. Depois, virei a página e escrevi algo novo. Esta casa é minha, e voltará a ser meu lar. Não era uma ameaça. Era uma promessa, para mim mesma, para o Geraldo, onde quer que estivesse, para a mulher que fui e que de alguma forma ainda existia sob camadas de silêncio e resignação. Nos dias seguintes, algo mudou em mim. Não por fora, continuava a mesma senhora de cabelos brancos, passos lentos, voz baixa. Mas por dentro, uma transformação estava acontecendo. Como uma planta que, após longo inverno, começa a sentir a seiva subindo novamente pelos galhos aparentemente mortos. O Daniel e a Érica notaram a mudança? Talvez. Percebi olhares desconfiados quando comecei a fazer pequenas coisas diferentes. Sentar na sala durante seus programas favoritos. Usar a cozinha quando eles também estavam lá. Falar, mesmo quando ninguém perguntava a minha opinião. Pequenos atos de resistência. Mínimas reclamações de espaço. Nada dramático, nada confrontador, ainda. Apenas lembretes sutis de que eu existia, de que estava ali, de que aquela casa, antes de ser deles, foi minha. Uma noite, a Érica fez um comentário sobre talvez pintarem o quarto que eles usavam, meu antigo quarto, o que dividia com o Geraldo por décadas. Estava pensando num verde-água, Daniel. Ficaria mais fresco no verão. Antes que meu filho pudesse responder, falei calmamente. Aquele quarto fica melhor em azul claro. Foi a cor que o seu pai escolheu, Daniel. Dizia que combinava com o céu nas manhãs de primavera. Silêncio. Os dois me olharam como se tivesse começado a falar em língua estrangeira. É só uma sugestão, completei, voltando minha atenção para o crochê que fazia. Afinal, ninguém conhece esta casa melhor do que eu. Naquela frase simples, deixei implícita uma verdade que eles pareciam ter esquecido. Eu não era apenas mais uma moradora. Eu era a dona. A pessoa que viu cada parede ser erguida, cada piso ser assentado, cada porta ser instalada.
A pessoa cujo nome estava na escritura, guardada agora como um tesouro debaixo do meu colchão. A pessoa que silenciosamente começava a planejar uma revolução. Foi a Regina quem me deu a ideia, sem nem saber. Regina Matos, minha amiga dos tempos de hospital. Nos encontramos por acaso na farmácia enquanto eu esperava na fila para pegar meus remédios da pressão. Clara, quanto tempo? Como você está? Aquele abraço apertado, genuíno. Os olhos que realmente me viam. A voz que pronunciava meu nome com carinho. Não como uma etiqueta obrigatória em um objeto velho. Tomamos um café na padaria da esquina. Contei por alto o que tinha acontecido. A queda, o hospital, a sensação de invisibilidade na minha própria casa. Não entrei em detalhes sórdidos. Vergonha, talvez. Ou o velho hábito de proteger a imagem do meu filho, mesmo quando ele não merecia tal proteção. E por que você não faz nada, Clara? Sempre foi tão decidida, tão forte. A enfermeira-chefe que botava médico arrogante no lugar dele. Sorri com a lembrança. Eu realmente fazia isso. Nunca tolerava desrespeito, nem mesmo dos doutores que se achavam superiores. O que havia acontecido com aquela Clara? Não sei por onde começar, Regina. Me sinto encurralada na minha própria casa. Foi quando ela mencionou a sobrinha, a Fernanda, advogada especializada em direito de família e questões de idosos. Ela poderia te orientar, Clara. Sem compromisso, só uma conversa. Anotei o número da Fernanda no verso do recibo da farmácia. Guardei no bolso da bolsa, sem muita convicção de que ligaria. Ainda estava naquela fase em que reconhecia o problema, mas não estava pronta para agir. Como uma pessoa que sabe que precisa ir ao dentista, mas vai adiando a consulta, se acostumando com a dor. Voltei para casa pensativa. A conversa com Regina tinha despertado algo em mim. Uma memória da mulher que fui. Da profissional respeitada, da mãe decidida, da esposa que enfrentava os problemas de cabeça erguida, não se encolhendo nos cantos. Naquela noite, enquanto a casa dormia, peguei meu caderninho e folheei as páginas já escritas. Minhas queixas, minhas mágoas, meu inventário de perdas. Era um registro de dor, de apagamento. Necessário, mas insuficiente. Virei para uma página em branco e escrevi no topo: plano de ação. Depois fiquei olhando para aquelas 3 palavras por longos minutos. Plano de ação para quê, exatamente? Para recuperar minha casa, minha dignidade, minha voz. Tudo isso percebi. Tudo isso e mais. No dia seguinte, enquanto todos saíam para seus compromissos, trabalho, escola, academia, fiz algo que não fazia há anos. Abri meu guarda-roupa e escolhi uma roupa bonita. Não as camisolas desbotadas ou os vestidos largos que tinha me acostumado a usar. Encontrei no fundo da gaveta uma saia azul marinho que ainda me servia e uma blusa branca com bordados delicados que o Geraldo adorava. Penteei o cabelo com cuidado. Passei um batom clarinho. Olhei-me no pequeno espelho do banheiro e pela primeira vez em muito tempo realmente me vi. Uma senhora de 68 anos, sim, cabelos brancos, rugas, marcas do tempo. Mas também olhos vivos, postura ainda elegante, dignidade que nenhuma ruga poderia apagar. Peguei minha bolsa, o papel com o telefone da Fernanda e saí. Não deixei bilhete. Não avisei ninguém. Por quê? Eles nunca me avisavam quando saíam. O escritório da Fernanda ficava no centro, num prédio antigo, mas bem conservado. A recepcionista, uma moça jovem com cabelos coloridos e um sorriso gentil, me recebeu como se eu fosse qualquer outro cliente. Não com aquela condescendência que tantos jovens mostram aos idosos, como se fôssemos crianças grandes, incapazes de pensamentos complexos. A Fernanda era a cara da Regina, os mesmos olhos vivos, o mesmo queixo determinado. Mais jovem, claro, na casa dos 40 talvez, mas com aquela presença que sua tia sempre teve. Dona Clara, que prazer conhecê-la. Minha tia fala muito da senhora, diz que era a melhor enfermeira do São Francisco. Sentei na cadeira em frente à mesa dela, as mãos um pouco trêmulas apoiadas na bolsa. Por onde começar? Como explicar o inexplicável, que tinha me tornado um fantasma em minha própria casa, um incômodo para minha própria família? Comecei pelo começo, pela morte do Geraldo.
pela chegada do Daniel e família, pela gradual perda de espaço, de voz, de existência, pela queda na sala, ignorada por horas, pela vergonha, pela raiva, pela determinação recém-descoberta de mudar aquela situação. Fernanda ouvia com atenção, fazendo anotações ocasionais. Não mostrava choque nem pena, apenas compreensão profissional e, talvez, um toque de indignação contida. Dona Clara, primeiro preciso saber. A casa está em nome de quem? Abri a bolsa e tirei a pasta azul com os documentos. Tinha trazido comigo como se fosse um amuleto de proteção. Meu e do Geraldo. Depois que ele faleceu, nunca fizemos inventário formal, então continua no nome dos dois. Ela examinou os papéis com cuidado. A escritura original, o IPTU sempre em meu nome. As contas de luz e água também. A senhora está em uma posição muito forte do ponto de vista legal. Esta casa é majoritariamente sua. Seu filho tem direito a uma parte como herdeiro do pai, mas a senhora tem total direito de determinar como o imóvel será usado. Palavras simples, mas que caíram como uma revelação. Eu tinha direitos, eu tinha poder, eu tinha voz, mesmo que tivesse me esquecido de usá-la. O que a senhora deseja fazer exatamente? A pergunta que eu mesma vinha evitando. O que eu queria realmente? Quero minha casa de volta, respondi, a voz mais firme do que esperava. Quero viver meus últimos anos com dignidade, no lar que construí com meu marido. Não quero expulsar meu filho, mas preciso que ele entenda que sou a dona da casa, não uma hóspede indesejada. Fernanda assentiu, compreensiva. Existem várias abordagens possíveis. Podemos começar com uma conversa formal, com minha presença como sua advogada. Ou podemos já iniciar um processo legal para estabelecer regras claras de convivência, com consequências definidas caso não sejam respeitadas. Pensei por um momento. A ideia de confrontar o Daniel com uma advogada me parecia drástica demais, pelo menos naquele momento. Mas também sabia que apenas conversar, sem qualquer respaldo legal, provavelmente não surtiria efeito. Existe uma opção intermediária? Perguntei. Ela sorriu como se tivesse esperado exatamente essa pergunta. Claro, podemos preparar uma notificação extrajudicial. Um documento formal que expõe claramente seus direitos como proprietária e estabelece condições para a continuidade da moradia deles na casa. Não é um processo judicial, mas tem peso legal e mostra que a senhora está falando sério. Passamos a hora seguinte discutindo detalhes. O que eu queria incluir na notificação? Quais seriam minhas exigências? Quais prazos estabeleceríamos? A cada minuto, sentia-me mais forte, mais clara, mais decidida. Saí do escritório da Fernanda com uma sensação que não tinha há anos, controle sobre minha própria vida. Ela prometeu que a notificação estaria pronta em 3 dias. Combinamos que eu voltaria para assinar e discutir os próximos passos. No caminho de volta, passei no banco. Outro lugar que não visitava havia tempos. O Daniel geralmente cuidava dessas coisas para mim. É mais fácil assim, mãe. A senhora não precisa se preocupar. Mais uma forma de controle que eu havia cedido sem perceber. O gerente me recebeu com aquela simpatia profissional dos bancos. Expliquei que queria verificar minha conta, atualizar meu cadastro, entender exatamente como estavam minhas finanças. Claro, dona Clara. Deixe-me ver aqui. A senhora tem uma conta conjunta com seu filho, Daniel Almeida, e uma conta individual. Conta conjunta? Não me lembrava de ter aberto uma conta conjunta. O gerente explicou que tinha sido criada há cerca de 4 anos, quando comecei a receber minha aposentadoria, para facilitar a administração dos seus benefícios, segundo o que constava nas observações. Pedi um extrato detalhado das 2 contas. Enquanto esperava, uma sensação incômoda crescia em meu peito. Não era a pressão alta. Tinha tomado o remédio religiosamente naquela manhã. Era outra coisa. Um pressentimento. Uma suspeita que não queria confirmar. O extrato veio. A conta individual estava praticamente vazia. Apenas o mínimo para mantê-la aberta. A conta conjunta mostrava minha aposentadoria entrando todo mês. E saindo quase integralmente logo depois. Transferências para uma conta que reconheci como sendo do Daniel. Gostaria de fazer algumas mudanças, disse ao gerente, a voz calma apesar da tempestade interna. Primeiro,
quero encerrar esta conta conjunta. Segundo, quero que minha aposentadoria volte a ser depositada apenas na minha conta individual. O gerente pareceu surpreso, mas assentiu. A senhora tem todo o direito. Precisamos apenas preencher alguns formulários. Mais papéis, mais assinaturas. Cada uma delas um passo para recuperar o controle que nunca deveria ter perdido. Saí do banco e fiz mais uma parada, na companhia de energia elétrica. A conta estava em meu nome, mas quem pagava era o Daniel, com dinheiro da minha aposentadoria, como acabara de descobrir. Solicitei uma mudança no cadastro. Dali em diante, as faturas viriam em meu nome para minhas mãos, e eu decidiria como e quando seriam pagas. O mesmo na companhia de água e na empresa de telefonia. Cada pequena ação era uma declaração silenciosa. Eu existo. Tenho nome. Tenho CPF. Tenho direitos. A vovó que eles esqueceram no canto estava despertando. E tinha muito mais força do que eles imaginavam. Voltei para casa no final da tarde, exausta, mas estranhamente revigorada. A Érica estava na cozinha, preparando o jantar. Mal ergueu os olhos quando entrei. A senhora saiu, dona Clara? Não vi. Claro que não viu. Há quanto tempo não me via realmente? Fui resolver umas coisas no banco, respondi, sem elaborar. Ela assentiu distraidamente, voltando sua atenção para a panela no fogão. Não perguntou que coisas eram essas. Não demonstrou o menor interesse. Para ela, eu era apenas a velha que ocupava o quartinho dos fundos. O que eu fazia ou deixava de fazer não importava, desde que não atrapalhasse sua rotina. Nos dias seguintes, continuei minha silenciosa revolução. Criei uma pasta com todos os documentos importantes: escritura da casa, contas em meu nome, extratos bancários, a notificação que Fernanda estava preparando. Organizei tudo meticulosamente, como fazia com os prontuários no hospital. Também comecei a fazer pequenas mudanças na casa. Nada drástico, apenas sinais sutis de que estava reclamando meu espaço. Coloquei de volta na sala um porta-retrato com uma foto minha e do Geraldo que tinha sido guardada em alguma caixa. Voltei a usar a cozinha nos horários que me convinham, não apenas quando estava vazia. Comecei a assistir meus programas na televisão da sala, não apenas aceitando o que eles escolhiam. O Daniel notou, tenho certeza. Mais de uma vez, peguei seu olhar confuso quando entrava em um cômodo e me encontrava ocupando espaço, existindo sem pedir desculpas. A Érica também percebeu, e não gostou. Os suspiros impacientes, os olhares trocados com o Daniel quando achavam que eu não estava vendo. Mas não falaram nada. Talvez achassem que era apenas uma fase, que logo eu voltaria ao meu canto, à minha invisibilidade conveniente. Mal sabiam eles que a verdadeira Clara estava apenas começando a despertar. A notificação chegou numa terça-feira, dentro de um envelope formal com o timbre do escritório da Fernanda. Guardei-a na minha pasta, esperando o momento certo. Não queria agir por impulso. Não queria que fosse interpretado como um ato de raiva ou vingança. Era sobre justiça, sobre dignidade, sobre recuperar o que era meu por direito. O momento chegou mais rápido do que eu esperava. Era final de mês. O Daniel entrou no meu quartinho sem bater, como sempre fazia, como se aquele espaço nem mesmo merecesse a cortesia de uma batida na porta. Mãe, a conta de luz chegou. Tá mais alta esse mês por causa do calor. Todo mundo usando o ventilador. Não era uma informação. Era um pedido disfarçado. Nos últimos anos, tinha se tornado uma rotina. Ele vinha com as contas, explicava os valores e eu entregava o dinheiro da minha aposentadoria. Dinheiro que, como descobri recentemente, já estava sendo desviado diretamente para a conta dele. Mas mesmo assim, ele mantinha essa farsa de me consultar. Quanto é a conta? Perguntei, fingindo não saber o que estava por vir. R$ 412. Teve aquele conserto da geladeira também, lembra? Coloquei tudo junto. Assenti, pensativa. Olhei para ele como se estivesse considerando a informação. Na verdade, estava vendo-o realmente pela primeira vez em muito tempo. Meu filho, meu único filho, o menino que carreguei no ventre, que amamentei, que ensinei a andar, a falar, a ser um homem de bem.
Quando foi que ele se transformou nesse estranho de olhar evasivo? Nesse homem que tratava a própria mãe como um caixa eletrônico com pernas? Onde eu tinha errado? Ou será que o erro foi justamente não perceber que estava sendo usada, manipulada, gradualmente apagada? Vou pegar minha bolsa, disse levantando-me devagar. Fui até o pequeno armário onde guardava minhas coisas. Em vez da carteira, peguei a pasta azul com os documentos. Voltei e a coloquei na mesinha entre nós. O que é isso, mãe? Abra e veja, respondi, a voz calma, mas firme. Ele abriu a pasta com uma expressão confusa. A primeira coisa que viu foi a escritura da casa. Depois, os extratos bancários mostrando as transferências regulares da minha aposentadoria para a conta dele. Por fim, a notificação extrajudicial, ainda lacrada. Que história é essa? Por que a senhora está com esses papéis? Porque preciso te lembrar de algumas verdades que parecem ter sido esquecidas nesta casa, filho. Apontei para a escritura. Esta casa é minha. 3/4 dela, para ser exata. Você tem direito a 1/4 como herdeiro do seu pai. Mesmo assim, abri as portas para você e sua família quando precisaram. Dei não apenas um teto, mas meu espaço, minha privacidade, minha dignidade. Apontei para os extratos bancários. Minha aposentadoria, fruto do meu trabalho durante 35 anos como enfermeira. Dinheiro que você tem administrado, ou melhor, tomado, sem qualquer prestação de contas real. Dinheiro que, junto com essa casa, deveria garantir meu conforto na velhice. Por fim, peguei a notificação lacrada. E isto é um documento legal informando que as coisas vão mudar a partir de agora. O rosto dele foi passando da confusão para a incredulidade e, finalmente, para algo que parecia raiva. A senhora contratou uma advogada? Contra o seu próprio filho? Não contra você, Daniel. A favor de mim mesma. Porque ninguém mais nesta casa parece se preocupar com meus direitos, com meu bem-estar. Ele se levantou, agitado, passando a mão pelos cabelos. O mesmo gesto que fazia quando criança e era pego fazendo algo errado. Isso é loucura, mãe. A senhora está ficando senil? É isso? Porque não faz sentido. Nós cuidamos da senhora. Cuidam? Mesmo? Me deixando caída no chão da sala por horas, me empurrando para um quartinho sem janela, me tratando como um fardo, como um móvel velho que não combina mais com a decoração? Minha voz não se elevou. Não precisava. Cada palavra carregava o peso de anos de silêncio, de mágoas engolidas, de dignidade roubada. A senhora está exagerando. Foi um acidente, já pedimos desculpas por aquilo. E quanto ao quarto, a senhora mesma concordou em ficar com o menor. Concordei porque não me deram escolha real. Concordei porque fui condicionada a acreditar que não merecia mais, que deveria ser grata por qualquer migalha de consideração. Mas isso acabou, Daniel. Entreguei a ele a notificação ainda lacrada. Leia, com calma, e depois conversamos, como adultos, como família. Ele pegou o envelope, os dedos tremendo ligeiramente. Não de medo, imagino, mas de indignação, de ultraje pela audácia da velha mãe que ousava se impor. Vou chamar a Érica. Isso diz respeito a todos nós. Sim, chame. Esta conversa está mesmo atrasada. Ele saiu do quarto quase correndo, deixando a porta aberta. Mais uma pequena indelicadeza que eu tinha me acostumado a aceitar sem questionar. Fiquei sentada, as mãos cruzadas sobre o colo, esperando. Pela primeira vez em anos, não sentia ansiedade, não sentia medo do confronto. Sentia apenas uma estranha paz. A paz de quem finalmente encontra sua voz, seu lugar, sua verdade. Não demorou muito para que o Daniel voltasse, a Érica logo atrás. Ela tinha aquela expressão de quem foi interrompida no meio de algo importante, provavelmente escolhendo filtros para as fotos do Instagram, seu passatempo favorito. O que está acontecendo, Dona Clara? O Daniel está transtornado. Notei como ela entrou no meu quarto sem pedir licença. Como ambos se posicionaram de pé, me obrigando a olhar para cima em clara desvantagem física. Pequenas táticas de intimidação que provavelmente nem percebiam que usavam. Estamos tendo uma conversa que deveria ter acontecido há muito tempo, Érica. Sobre esta casa, sobre quem é dono dela,
sobre respeito. O Daniel já tinha aberto o envelope e estava lendo a notificação, o rosto cada vez mais pálido. A Érica olhava por cima do ombro dele, os olhos arregalados. Isso é algum tipo de piada? Ela finalmente perguntou, a voz estridente de indignação. A senhora está nos dando um prazo para sair da casa? Não exatamente. Estou estabelecendo condições para que vocês continuem morando aqui. Há uma diferença. O Daniel finalmente terminou de ler e me encarou. Havia mágoa em seus olhos, mas também algo mais. Talvez o primeiro lampejo de compreensão. A senhora realmente faria isso? Nos colocaria na rua? Se fosse necessário, sim. Mas não é isso que quero, filho. Quero apenas recuperar meu lugar nesta casa, minha voz, meu direito de ser tratada com dignidade, não como um estorvo. A Érica parecia prestes a explodir. Depois de tudo o que fizemos pela senhora, acolhemos a senhora, cuidamos quando fica doente, alimentamos... Acolheram? Interrompi, a voz ainda calma. Esta é minha casa, Érica. Eu que acolhi vocês. E quanto a cuidar de mim? Quando foi a última vez que vocês realmente perguntaram como estou? Que se sentaram para conversar comigo? Que me trataram como uma pessoa, não como uma obrigação inconveniente? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Nenhum dos dois tinha respostas, porque não havia respostas, não havia justificativas para o modo como vinham me tratando. O que a senhora quer, afinal? Perguntou o Daniel finalmente. Está tudo detalhado na notificação. Quero meu quarto de volta, o principal, com janela para o jardim. Quero controle sobre minha aposentadoria. Quero ser consultada sobre decisões que afetem a casa. Quero ser tratada como o que sou, a dona deste lugar. A Érica soltou uma risada seca, incrédula. E se não concordarmos? Então vocês terão 30 dias para encontrar outro lugar para morar. As palavras pairaram no ar como pedras. Pesadas, definitivas. Vi o choque nos olhos deles. Não esperavam isso. Não da velhinha dócil que tinha aceitado ser empurrada para os cantos, que tinha permitido ser tratada como um fardo. A senhora não faria isso, disse o Daniel, mas havia dúvida em sua voz. Não me teste, filho. Já permiti demais, já aceitei demais, já me anulei demais por amor a você, às crianças. Mas há um limite, e vocês o ultrapassaram quando me deixaram caída no chão da sala por horas, como se eu fosse menos que um animal de estimação. Mencionei o incidente propositalmente. Era a prova mais clara, mais inegável, do quanto eu tinha me tornado invisível naquela casa. Do quanto minha existência tinha sido desvalorizada. Foi um acidente, insistiu o Daniel. Não vimos, não ouvimos. Exatamente. Não viram, não ouviram. Porque não estão acostumados a me ver, a me ouvir. Porque para vocês eu sou apenas um móvel, um objeto que ocupa espaço, um problema a ser administrado, não uma pessoa a ser respeitada. A Érica cruzou os braços, defensiva. E quanto às despesas? A senhora acha que pode simplesmente assumir o controle e nós continuarmos pagando tudo? As despesas serão divididas proporcionalmente. Vocês usam mais espaço, consomem mais, então pagarão mais. Mas tudo será transparente, documentado. Nada de usar minha aposentadoria sem prestar contas. O Daniel parecia perdido, confuso. Como se seu mundo estivesse desabando. E, de certa forma, estava. O arranjo conveniente que tinha estabelecido, a exploração silenciosa, o controle que exercia sobre mim e meus recursos, tudo estava sendo exposto, questionado, reestruturado. Precisamos pensar sobre isso, ele finalmente disse. Vocês têm uma semana para decidir. Depois disso, ou aceitam as condições, ou começa a contar o prazo de 30 dias para a saída. Falei sem alterar a voz, sem demonstrar a tempestade emocional que sentia por dentro. Porque, apesar de tudo, aquele ainda era meu filho. Ainda era família. E parte de mim sofria por ter chegado a esse ponto, por precisar recorrer a medidas tão drásticas. Mas outra parte, a enfermeira que enfrentou médicos arrogantes, a esposa que ajudou a construir uma casa do zero, a mãe que criou um filho sozinha após ficar viúva, sabia que era necessário, que era justo,
que era a hora. Os dois saíram do quarto sem dizer mais nada. Ouvi a Érica cochichando furiosamente no corredor, provavelmente já planejando contra-ataques, alternativas, talvez até uma mudança imediata. Não me importei. Tinha feito minha parte. Tinha falado sem abrir a boca. A papelada falou por mim. Tinha mostrado com documentos e fatos, não com gritos ou drama, que não era um móvel. Não era um fantasma. Era uma mulher de carne, osso e direitos. Nos dias que se seguiram, a casa ficou estranhamente silenciosa. O Daniel e a Érica evitavam me encontrar. As crianças, sentindo a tensão, mas sem entender sua origem, também se mantinham distantes. Eu continuei minha rotina, agora com uma nova confiança, ocupando mais espaço, falando quando queria falar, existindo plenamente. No quinto dia, o Daniel bateu na porta do meu quarto. Bateu pela primeira vez em anos. "Podemos conversar, mãe?" Seu tom era diferente, mais respeitoso, mais cuidadoso. O tom de quem finalmente entende que está lidando com uma pessoa real, não com uma sombra. "Claro, filho." "Entre!" Ele sentou na beirada da cama, as mãos inquietas sobre os joelhos. Parecia mais velho de repente, mais cansado. Conversamos, eu e a Érica, sobre a notificação, sobre tudo. Esperei, sem ajudá-lo. Esta era a parte dele, o reconhecimento que precisava vir dele, não ser extraído por mim. "A senhora tem razão, sobre a casa ser sua, sobre como temos te tratado. Não foi justo." As palavras saíram com dificuldade, como se cada uma custasse um esforço enorme. Meu filho nunca foi bom em admitir erros. Desde criança, preferia contornar, justificar, desviar. "Queremos ficar, aceitamos suas condições." Simples assim. A rendição que não era realmente uma derrota, mas o primeiro passo para algo novo. Algo melhor, talvez. "Obrigada por entender, filho. Mas temos um pedido. Podemos ter um tempo para organizar tudo, para nos ajustarmos, para preparar as crianças." Assenti, compreensiva. As crianças, meus netos, as verdadeiras vítimas inocentes nessa situação toda. Não tinham culpa dos erros dos pais, da negligência com a avó. Mereciam uma transição suave, explicações adequadas. 2 semanas, concedi. Mas quero que comece agora. O respeito, a consideração, o reconhecimento de que sou a dona desta casa. Ele concordou solenemente. Levantou-se, parecia prestes a sair, mas então hesitou. Por um momento pensei que fosse me abraçar, como não fazia há anos. Mas apenas assentiu, desajeitado, e saiu. Não esperava milagres. Não esperava que anos de hábitos ruins fossem desfeitos da noite para o dia. Não esperava que o amor e o respeito voltassem magicamente apenas porque um documento legal os obrigava a mudar. Mas era um começo. O primeiro passo em um caminho que, esperava, nos levaria de volta a sermos uma família. Não perfeita, não ideal, mas uma família onde todos têm voz, onde todos têm lugar, onde todos têm dignidade. Naquela noite, dormi melhor do que em anos. Não porque tinha vencido uma batalha contra meu próprio filho, mas porque finalmente tinha me reencontrado. A Clara que sempre fui, a mulher que construiu uma casa, uma carreira, uma família, a pessoa que merecia ser vista, ouvida, respeitada, a dona da casa que, afinal, nunca deixou de ser minha. As mudanças começaram no dia seguinte. Pequenas, quase imperceptíveis para quem não conhecesse a história toda. Mas para mim, cada uma delas era como um raio de sol depois de longa tempestade. O Daniel batendo na porta antes de entrar no meu quarto. A Érica me chamando para o almoço junto com todos. O Mateus perguntando se eu queria assistir ao jogo com ele na sala. A Luísa pedindo ajuda com uma receita de bolo. Gestos simples de reconhecimento, de visibilidade, de existência. As 2 semanas que pedi para a transição passaram rápido. Vi as caixas começando a aparecer nos cantos, as malas sendo preenchidas discretamente. Não era apenas a mudança de quartos que estava acontecendo. Era o início de uma reconfiguração completa da casa e das relações dentro dela.
No final da segunda semana, como combinado, voltei para o quarto principal. Meu quarto, onde dividi tantas noites com o Geraldo, onde criei o Daniel, onde passei por alegrias e tristezas protegida por aquelas 4 paredes. Estava diferente, claro, pintado numa cor que não escolhi, com móveis que não eram os meus originais, mas a vista para o quintal permanecia a mesma. A luz da manhã ainda entrava pela janela exatamente como eu lembrava, formando desenhos no piso de madeira que o Geraldo instalou com tanto cuidado. Espero que esteja tudo do seu agrado, mãe, disse o Daniel, parado na porta enquanto eu inspecionava o espaço. Está ótimo, filho. Obrigada. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Sentei na beirada da cama, maior e mais nova que a minha antiga, mas de alguma forma menos confortável. Passei a mão pelo colchão, pelos lençóis perfeitamente esticados. Tudo limpo, organizado, impessoal, como um quarto de hotel. Nos dias seguintes, comecei a transformar o espaço novamente no meu. Trouxe minhas poucas roupas, meus poucos objetos pessoais que tinham sobrevivido aos anos de limpezas e reorganizações sem minha permissão. Coloquei na mesinha de cabeceira a foto do Geraldo. Pendurei na parede um pequeno crucifixo que era da minha mãe. Aos poucos, o quarto foi deixando de ser um espaço estranho, emprestado, e voltou a ser meu. Um santuário, um refúgio. O mesmo aconteceu com o resto da casa. Não de forma abrupta, não como uma invasão, mas como uma reconquista gentil, persistente. Comecei pela cozinha. Um dia, acordei mais cedo que todos, velho hábito que nunca perdi, e preparei o café da manhã. Não apenas para mim, como fazia nos últimos anos, escondida nos cantos, mas para todos. Pão caseiro que aprendi a fazer com minha avó, café forte como o Geraldo gostava, bolo de fubá com erva doce que era o favorito do Daniel quando criança. Quando eles foram chegando, sonolento, encontraram a mesa posta. Não disse nada. Não precisava. O aroma falava por si só. O cuidado nos detalhes. Os guardanapos dobrados, as xícaras combinando, o mel numa tigela de vidro que tinha sido da minha mãe. Nossa, que cheiro bom! Disse a Luísa, os olhos brilhando ao ver o bolo. A senhora que fez tudo isso, vó? Fiz, minha querida. Venha, sente-se. Coma enquanto está quente. O Daniel e a Érica trocaram olhares que não consegui decifrar completamente. Surpresa? Desconforto? Talvez um toque de vergonha? Mas sentaram-se também, aceitando as xícaras de café que servi. Está uma delícia, mãe, disse o Daniel após alguns minutos de silêncio constrangido. Não comia seu bolo de fubá há... nem me lembro quanto tempo. Anos, respondi simplesmente. Mas a receita não mudou. Assim como o coração de mãe, pensei, mas não disse. Algumas verdades são melhor compreendidas quando sentidas, não quando explicadas. Aquele café da manhã marcou o início de uma nova rotina. Não todos os dias. Não queria impor minha presença, apenas reclamar meu espaço legítimo. Mas 2, 3 vezes por semana, preparava o café para todos. Aos domingos, fazia um almoço especial. Aos poucos, os horários das refeições foram se ajustando para incluir a todos, não apenas aos mais convenientes. A sala foi o próximo espaço a ser reconquistado. Um dia, simplesmente liguei a televisão no horário da minha novela. Não pedi permissão, não verifiquei se incomodaria alguém. Apenas sentei no sofá, no meio, não mais no canto. E liguei. A Érica passou pela sala, olhou surpresa, mas não disse nada. Mais tarde, o Daniel se juntou a mim. Sentou na poltrona ao lado, sem falar, apenas acompanhando a trama que se desenrolava na tela. Esse aí é o vilão? Perguntou depois de alguns minutos. É, mas acho que no fundo ele só está magoado. Perdeu a mãe muito cedo, nunca superou. Uma observação simples sobre um personagem fictício. Mas vi algo passar pelos olhos do Daniel. Um reconhecimento, uma conexão. No dia seguinte, notei que o controle remoto estava no braço do sofá, facilmente acessível, não mais escondido ou sempre nas mãos deles. Um pequeno gesto de reconhecimento do meu direito de escolher o que assistir, quando assistir. O quintal foi uma conquista mais demorada. Tinha sido completamente transformado ao longo dos anos.
as roseiras do Geraldo, substituídas por um gramado sem personalidade. Os canteiros que cultivei com tanto carinho, agora ocupados por uma churrasqueira que raramente usavam. O banco de madeira onde sentávamos nas tardes de domingo, desaparecido sem deixar rastro. Mas a terra continuava lá. A mesma terra que o Geraldo revirava com tanto amor, que nutria nossas plantas, que guardava memórias de uma vida compartilhada. Num sábado de manhã, peguei algumas ferramentas velhas que encontrei no fundo da garagem. Uma pá pequena, uma tesoura de jardim, um regador enferrujado. Fui para o fundo do quintal, para um pedaço de terra que tinha ficado abandonado, sem função desde que a Érica decidiu que jardins dão muito trabalho. Comecei a limpar o espaço, a arrancar as ervas daninhas, a afofar a terra, a preparar o solo. Não era fácil. Os joelhos doíam ao me agachar. As mãos já não tinham a mesma força de antes. Mas havia uma satisfação profunda em sentir a terra entre os dedos, em saber que estava reclamando mais um pedaço do que era meu. "O que a senhora está fazendo, vó?" A Luísa tinha se aproximado sem que eu percebesse. Olhava curiosa para meus esforços, para as ferramentas espalhadas, para a terra revirada. "Estou preparando um canteiro, minha querida, para plantar flores." "Que tipo de flores?" "Rosas, como as que seu avô plantava. Você não chegou a conhecê-lo, mas ele amava rosas. Dizia que eram como pessoas, cada uma com sua personalidade, suas necessidades, sua beleza única." Ela se agachou ao meu lado, observando com interesse renovado. "Posso ajudar?" Uma pergunta simples que significava tanto. A primeira vez em anos que um dos meus netos pedia para participar de algo comigo, para compartilhar uma atividade, um momento, uma memória em construção. "Claro que pode. Pegue aquela pá pequena. Vou te mostrar como se faz." Passamos a manhã juntas, trabalhando lado a lado. Ensinei a ela como identificar o tipo certo de terra, como fazer os buracos na profundidade adequada, como regar sem encharcar. Falei sobre o avô que ela nunca conheceu, sobre as rosas que ele cultivava, sobre os domingos em que sentávamos neste mesmo quintal, planejando o futuro que agora era passado. Em algum momento, o Mateus apareceu. Ficou observando de longe, as mãos nos bolsos, aquela pose desinteressada típica de adolescentes. Mas percebi que não saiu, que escutava as histórias que contava para a irmã, que de vez em quando se aproximava um pouco mais. "Meu pai gostava mesmo de plantas?" perguntou finalmente, tentando soar casual. "Adorava. Puxou ao seu avô. Quando pequeno tinha um canteiro só dele. Plantava de tudo. Flores, temperos, até tentou uma árvore frutífera uma vez, embora não tivesse espaço suficiente aqui." O Daniel nunca tinha contado isso aos filhos, nunca tinha compartilhado essas memórias simples, mas preciosas da própria infância. A ideia me entristeceu profundamente. "Se quiser, pode escolher um cantinho também, para plantar o que preferir." O Mateus deu de ombros, fingindo indiferença. Mas no dia seguinte, notei que um pequeno espaço ao lado do meu canteiro tinha sido limpo, a terra revirada, pronta para receber sementes. As semanas foram passando, e com elas, a casa foi gradualmente voltando a ser um lar. Não apenas um imóvel compartilhado por pessoas conectadas por laços sanguíneos, mas um lar verdadeiro, onde cada um tinha seu espaço, sua voz, sua dignidade. Não foi um processo sem percalços. Houve momentos de tensão, de desconforto, de ajustes dolorosos. A Érica, especialmente, teve dificuldade para aceitar a nova dinâmica. Para ela, eu tinha passado de um móvel conveniente a uma presença incômoda, impossível de ignorar. Mas até ela, aos poucos, foi se adaptando. Talvez percebendo que eu não queria tomar seu lugar, apenas reclamar o meu, que não estava interessada em controlar sua vida, apenas em viver a minha com dignidade. O Daniel oscilava entre a aceitação resignada e lampejos genuínos de reconexão. Às vezes, o pegava me observando com uma expressão que não conseguia decifrar completamente. Saudade? Arrependimento? Culpa? Talvez uma mistura de tudo isso. Uma noite, enquanto todos já tinham se recolhido, ele apareceu na porta do meu quarto. Bateu suavemente, esperou minha permissão para entrar. "Posso falar com a senhora um minuto, mãe?"
Estava sentada na poltrona perto da janela, aquela que tinha resgatado do porão e colocado de volta no quarto. A mesma onde o Geraldo costumava sentar para ler o jornal nas manhãs de domingo. Claro, filho, sente-se. Ele sentou na beirada da cama, inquieto, as mãos tamborilando nos joelhos. Um hábito antigo, que tinha desde criança quando estava nervoso ou ansioso. Nós estamos pensando em procurar outro lugar para morar. A declaração me pegou de surpresa. Não era o que esperava ouvir. Não era o que desejava, apesar de tudo. Por quê? Achei que tínhamos chegado a um acordo. E chegamos. Não é isso. É que acho que precisamos de nosso próprio espaço. E a senhora merece ter sua casa de volta por completo. Sem compromissos, sem arranjos complicados. Fiquei em silêncio por um momento, digerindo suas palavras, tentando entender se era uma decisão genuína ou uma forma de punição, de mostrar que eu tinha vencido, mas agora ficaria sozinha. Vocês não precisam sair, filho. Nunca quis isso. Só queria ser respeitada na minha própria casa. Ele assentiu, o olhar baixo. Eu sei. E nós deveríamos ter feito isso desde o início. Não deveria ter sido necessário. Tudo isso. Gesticulou vagamente, abrangendo a situação toda. A notificação, a advogada, a quase ameaça de despejo. Mas acho que será melhor assim, para todos nós. As crianças estão crescendo, precisam de mais espaço. A Érica e eu também. Entendi o que não estava sendo dito. A dinâmica entre ele e a Érica. As tensões que eu percebia, mas fingia não ver. Problemas no casamento que vinham de muito antes, que não tinham nada a ver comigo, mas para os quais eu tinha servido como conveniente distração. Se é o que vocês acham melhor, filho, eu respeito. Mas saiba que esta sempre será sua casa também. Você sempre terá um lugar aqui. Ele ergueu os olhos, finalmente encontrando os meus. Vi ali o menino que criou, o filho que amava apesar de tudo, apesar das mágoas, dos erros, dos silêncios. Obrigado, mãe. Simples assim. 2 palavras que encerravam um capítulo e talvez iniciavam outro. Eles começaram a procurar casa no mês seguinte. Nada apressado, nada dramático. Uma busca tranquila por um novo começo. E enquanto isso, nossa convivência melhorava gradualmente. Não voltamos a ser a família perfeita que nunca fomos, mas nos tornamos uma família mais honesta, mais consciente, mais genuína. E eu, aos poucos, reconquistei não apenas minha casa, mas a mim mesma. A mulher que fui, que ainda era, sob camadas de invisibilidade forçada. Comecei a receber minhas amigas para um café, a participar do grupo de artesanato da igreja novamente, a usar a sala quando queria, a cozinha como preferia, o quintal conforme meus desejos. As rosas que plantei com a Luísa começaram a dar os primeiros botões. O canteiro do Mateus, ele acabou escolhendo temperos, manjericão e alecrim principalmente, também prosperava. Pequenos sinais de vida renovada, de ciclos que recomeçam. O silêncio na casa mudou. Não era mais aquele silêncio opressivo, pesado, cheio de palavras não ditas e ressentimentos guardados. Era um silêncio tranquilo, respeitoso. O silêncio de pessoas que não precisam preencher cada minuto com ruído, que podem coexistir confortavelmente em seus próprios espaços. Um silêncio que não doía mais. Em uma tarde particularmente bonita, sentei no novo banco que tinha mandado colocar no quintal. Não igual ao que o Geraldo fez, mas semelhante o suficiente para trazer boas lembranças. As rosas estavam florescendo plenamente agora, enchendo o ar com sua fragrância suave. A Luísa veio sentar ao meu lado, um livro nas mãos. Não disse nada, apenas abriu o livro e começou a ler, confortável na minha companhia silenciosa. De longe, vi o Daniel observando a cena pela janela da cozinha. Nossos olhos se encontraram brevemente. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido. Retribuí da mesma forma. Não precisávamos de palavras. Às vezes, o silêncio diz tudo o que precisa ser dito. Eles se mudaram numa quinta-feira de outubro. Dia claro, céu azul, uma brisa suave balançando as cortinas novas que coloquei na sala. Amarelo claro, como as antigas, em homenagem silenciosa ao Geraldo.
Não foi uma despedida dramática. Nada de lágrimas, promessas exageradas ou declarações grandiosas. Apenas abraços contidos, algumas instruções práticas sobre a casa nova, a troca de chaves. A senhora vai ficar bem sozinha, vó? Perguntou o Mateus, o mais preocupado dos quatro, surpreendentemente. Vou sim, meu querido, sempre fiquei. Não era uma acusação, apenas uma constatação. Uma verdade simples que todos nós sabíamos, mas que agora podíamos admitir sem mágoa, sem culpa. Vocês podem vir visitar quando quiserem, acrescentei, olhando para os netos. O canteiro precisa de cuidados. As rosas estão quase todas florescendo. Posso vir no fim de semana? Perguntou a Luísa, agarrada ao celular, mas com os olhos realmente em mim. Claro que pode. Faço aquele bolo de fubá que você gostou. O Daniel carregou a última caixa para o carro. A Érica já esperava no banco do passageiro, ajeitando o espelho, fingindo não participar daquele momento. Nunca fomos próximas, provavelmente nunca seríamos. Mas agora havia um respeito mútuo, mesmo que distante. Uma compreensão silenciosa de que cada uma tinha seu lugar, sua dignidade. Ligo para a senhora mais tarde, mãe, para saber se está tudo bem. Assenti, sorrindo levemente. Não se preocupe, filho. Aproveite a casa nova. Comecem essa nova fase com alegria. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, como se houvesse palavras presas há anos em sua garganta, esperando o momento certo para sair. Mas apenas assentiu, me abraçou brevemente e entrou no carro. Fiquei na porta, observando o carro se afastar. Não acenei. Não chorei. Apenas observei, sentindo uma estranha mistura de alívio e nostalgia. O fim de um capítulo, o começo de outro. Quando o carro virou a esquina e desapareceu, voltei para dentro. Fechei a porta atrás de mim e, pela primeira vez em anos, realmente olhei para minha casa. Minha casa. Só minha. Os móveis agora uma mistura do antigo e do novo. Algumas peças que resgatei do porão, outras que permaneceram da época deles, algumas novas que comprei para marcar esse recomeço. As paredes que ainda precisavam ser repintadas na cor que eu escolhesse. Os espaços vazios esperando para serem preenchidos do meu jeito, ao meu tempo. Caminhei lentamente pela sala, tocando os móveis, sentindo as texturas, relembrando histórias. A mesinha de centro onde o Daniel aprendeu a andar, segurando nas bordas para se equilibrar. O sofá onde o Geraldo dormia suas cestas de domingo. A estante que compramos no nosso 10º aniversário de casamento, economizando durante meses para esse pequeno luxo. Na cozinha, abri as janelas para deixar entrar o ar fresco da tarde. Preparei um café, forte, do jeito que gosto, sem me preocupar se estava muito amargo para o gosto de outra pessoa. Cortei uma fatia generosa do bolo que tinha feito pela manhã. Coloquei tudo numa bandeja e levei para a varanda dos fundos. Sentei no banco novo, a xícara fumegante nas mãos, observando o jardim que estava lentamente voltando à vida. As rosas desabrochando, o pequeno canteiro de temperos que o Mateus tinha deixado sob meus cuidados, os pássaros visitando o comedouro que instalei recentemente. Senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Uma sensação de pertencimento total, de presença plena, de ser exatamente quem sou, onde deveria estar. Não estava sozinha, percebi. Tinha a companhia das memórias, não apenas as dolorosas dos últimos anos, mas as boas, as que construí ao longo de décadas nesta casa. Tinha a presença silenciosa do Geraldo em cada canto, em cada detalhe que ele tocou, construiu, amou. Tinha as visitas prometidas dos netos, a reconexão gradual com o filho e, mais importante, tinha a mim mesma, inteira, não fragmentada, visível, não apagada, existindo plenamente, não nas sombras. Naquela noite, preparei um jantar simples, mas especial. Arroz, feijão, um frango assado com batatas, comida de verdade, comida de alma. Coloquei a mesa com cuidado, toalha bordada que era da minha mãe, louça boa que resgatei do armário do alto, um arranjo pequeno das rosas do jardim. Acendi uma vela no centro da mesa. Não por romantismo, nem por cerimônia, mas como um símbolo. Luz após tempos de sombra.
Claridade depois da invisibilidade. Servi-me uma taça pequena de vinho, outro luxo que tinha me negado por anos, sem nem perceber. Liguei o rádio na estação que tocava músicas antigas, aquelas que o Geraldo e eu dançávamos na sala quando o Daniel era pequeno. Jantei sem pressa, saboreando cada garfada, cada gole, sem me preocupar se estava ocupando espaço demais, falando alto demais, existindo demais. Esta era minha casa, meu espaço, meu tempo. O telefone tocou enquanto eu terminava a sobremesa, um pudim pequeno que tinha feito só para mim, porque merecia, porque podia. Alô? Mãe, é o Daniel. Só ligando para saber se está tudo bem. Está tudo ótimo, filho. A casa está silenciosa, mas é um silêncio bom. Tem certeza? A senhora não quer que eu passe aí? Ou que mande o Mateus ficar com a senhora esta noite? Sorri para o telefone. Preocupação genuína em sua voz. Algo que não ouvia há tanto tempo que quase tinha esquecido como era. Não precisa, filho. Estou bem. De verdade. E vocês? Como foi o primeiro dia na casa nova? Conversamos por alguns minutos. Nada profundo, nada dramático. Apenas um filho checando a mãe, uma mãe interessada na vida do filho. Normal. Comum. Como deveria ter sido sempre. Depois da ligação, voltei para a varanda. A noite estava linda. Céu estrelado, lua quase cheia, um vento morno típico de outubro. Sentei no banco, agora com uma xícara de chá de camomila, e simplesmente existi. Plenamente presente, completamente em paz. Algumas pessoas talvez pensem que é triste uma senhora de quase 70 anos vivendo sozinha, que deveria estar cercada de família, de barulho, de movimento, que a solidão é algo a ser temido, evitado a todo custo. Mas há diferentes tipos de solidão. A solidão imposta, aquela que sofri por anos, invisível em meio a pessoas que deveriam me ver, silenciada em meio a vozes que deveriam me ouvir. E há a solidão escolhida, aquela que agora abraçava, um espaço sagrado para ser exatamente quem sou, para viver exatamente como desejo. Nos dias e semanas que se seguiram, estabeleci novas rotinas. Acordava cedo, como sempre, mas agora sem a pressa de sair da cozinha antes que os outros acordassem. Tomava meu café olhando o jardim, planejando o dia conforme meus próprios desejos. Às terças e quintas, ia ao grupo de artesanato da igreja. Voltei a fazer crochê, toalhinhas, colchas, cachecóis para o inverno. Reencontrei amigas antigas, fiz novas, mulheres com histórias semelhantes à minha, algumas ainda presas na invisibilidade, outras que já tinham encontrado sua voz. Às quartas, o Mateus vinha depois da escola para cuidar do canteiro de temperos. No início, eram visitas rápidas, quase obrigações. Mas aos poucos, foram se estendendo. Ele começou a ficar para o lanche, depois para o jantar. Começou a me contar sobre a escola, os amigos, as dúvidas típicas da adolescência. Vó, a senhora acha que eu devo fazer faculdade de quê? A pergunta me pegou de surpresa um dia, enquanto regávamos as plantas juntos. Do que você gosta, meu bem? Do que faz seus olhos brilharem? Mas e se não der dinheiro? O pai diz que preciso pensar no futuro, em ganhar bem. Olhei para meu neto, esse quase homem que mal conhecia até alguns meses atrás, que agora me pedia conselhos, que confiava em mim para guiá-lo em decisões importantes. O dinheiro é importante, sim, não vou mentir para você. Mas passa tão rápido por nossas mãos. O que fica é a satisfação de fazer algo que importa, que tem significado. Ele assentiu pensativo, absorvendo minhas palavras não como verdades absolutas, mas como possibilidades a considerar. Era tudo que eu poderia pedir. Aos sábados, a Luísa vinha passar o dia. Às vezes trazia uma amiga, às vezes vinha sozinha. Ensinei-a a fazer crochê, a preparar o bolo de fubá que tanto gostava, a cuidar das rosas que agora floresciam plenamente. Uma dessas tardes, enquanto estávamos sentadas na varanda, ela me fez uma pergunta que guardava há tempos. Vó, por que a senhora não ficou com raiva da gente? Depois de tudo, depois daquele dia que a senhora caiu e ninguém ajudou, pousei o crochê no colo, olhando para minha neta. Os olhos curiosos,
o rosto jovem ainda formando suas primeiras linhas de expressão. Fiquei com raiva sim, minha querida, muita raiva. Mas não de você ou do seu irmão. Vocês eram crianças, reflexos do ambiente que criamos para vocês. E dos meus pais. Suspirei, escolhendo as palavras com cuidado. Não queria mentir, mas também não queria colocar a menina contra os pais. Fiquei magoada com as escolhas deles, com a forma como permitiram que eu me tornasse invisível nesta casa. Mas a raiva consome muito a gente, sabe? Preferi usar essa energia para mudar o que podia ser mudado, para recuperar meu lugar. Ela assentiu, compreendendo mais do que sua idade sugeria. As crianças sempre entendem mais do que pensamos. Estou feliz que a senhora fez isso, disse finalmente. Gosto mais da avó assim, mais viva. Mais viva. Sim, era exatamente como me sentia. Não apenas existindo, ocupando espaço, respirando, mas verdadeiramente viva, presente, plena. O Daniel vinha aos domingos, geralmente sozinho. A Érica tinha seus compromissos, suas amigas, sua vida que não incluía visitas à ex-sogra. Almoçávamos juntos, conversávamos sobre amenidades. Às vezes, assistíamos a um jogo na TV. Nada extraordinário, nada dramático. Apenas um filho visitando a mãe, como deveria ser. Ainda havia momentos estranhos entre nós. Silêncios carregados de palavras não ditas, de mágoas não completamente resolvidas. Mas havia também uma nova compreensão, um respeito que não existia antes, uma aceitação de que ambos tínhamos errado, cada um à sua maneira, e que agora estávamos tentando reconstruir algo, não igual ao que foi, mas talvez melhor, porque mais honesto. Em uma dessas visitas, ele trouxe um presente, uma caixa pequena, embrulhada em papel simples. O que é isso, filho? Algo que encontrei na casa nova quando estávamos organizando as coisas. Acho que deveria ficar com a senhora. Abri o pacote com cuidado. Dentro, um relógio de mesa antigo. O relógio que o Geraldo ganhou quando se aposentou. Que ele dava corda todo domingo, religiosamente, mesmo quando já estava doente demais para sair da cama. O relógio que achei que tinha sido jogado fora, como tantas outras lembranças. Você guardou, murmurei, a voz embargada pela emoção. Guardei. Não sei por que na época. Talvez soubesse que um dia iria querer devolvê-lo ao seu lugar de direito. Coloquei o relógio na mesinha da sala, o mesmo lugar onde ficava antes, onde o Geraldo o colocou tantos anos atrás. Dei corda como ele me ensinou, o movimento familiar nas mãos enrugadas. O tic-tac suave preencheu a sala. Um som que tinha estado ausente por tanto tempo e que agora retornava, como um velho amigo finalmente encontrando o caminho de volta para casa. Assim como eu. Agora essa casa respira de novo. E eu também. Pela primeira vez em anos, me sinto viva dentro do meu próprio lar. Não como uma visita indesejada, não como um móvel antiquado que ninguém tem coragem de jogar fora, mas como a dona que sempre fui, a mulher que construiu este espaço, que o encheu de memórias, que o tornou um lar. À noite, sento na varanda com uma xícara de chá. O vento traz o perfume das rosas do Geraldo, agora renovadas pelas minhas mãos enrugadas e pelas mãos jovens dos meus netos. A lua desenha sombras no jardim, nas paredes, no chão de madeira que conta histórias de décadas. E sei, com uma certeza que vem da alma, que estou exatamente onde deveria estar. Que o tempo perdido não volta, mas o tempo presente é meu para viver plenamente. Que a invisibilidade acabou, que a voz retornou, que o lugar foi reconquistado. Agora eu moro aqui. De verdade, não apenas de passagem. Com toda a minha história, toda a minha dignidade, todo o meu valor. E isso, meus queridos, é a maior vitória que uma velha senhora poderia desejar. Se essa história te tocou, se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por essa situação, compartilhe esse vídeo e responda nos comentários. Você acha que eu tomei a decisão certa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias como esta. Histórias de vida real, de superação, de redescoberta. The window where she stands has a red frame.
and around it are red flower pots hanging on the wall.